Marcos capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 13, Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos ao nosso Deus, pedindo a Ele que fale conosco na sua palavra. Pai, dá toda a glória ao teu nome. Dá glória ao nome de Jesus. A palavra foi inspirada pelo Espírito do Senhor. O rebanho foi redimido pelo sangue do eterno Filho de Deus. O culto é para o Senhor. Nada aqui se trata de nós. Toda a glória aqui é para o Senhor e nós estamos aqui, ó Deus. Eu quero pedir que o Senhor fale graciosamente ao coração do teu povo. Peço que o Senhor não me permita atrapalhar a tua palavra. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor também livre os irmãos, Deus, ó Pai, de dar ouvidos a qualquer coisa que queira afastá-los do Senhor nesta noite. Mas que nesse encontro vivo e pessoal contigo, nós sejamos alimentados e descedentados por Ti mesmo. Ah, Senhor, bendito seja o Teu nome. Abençoa a Igreja Unida nessa noite, fala poderosamente ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana eu li um livro da editora Mundo Cristão, a biografia do jornalista cristão americano Philip Yancey. O tema da biografia é Onde Bateu a Luz. Um livro de 300 páginas. Philip Yancey era filho de uma mãe cristã, fundamentalista, uma mulher que perdeu o marido quando ele tinha 6 meses de idade, seu irmão mais velho, 3 anos, e ela, com o grande peso da responsabilidade de ser pai e mãe e criar seus filhos, foi muitas vezes extremamente radical e algumas vezes até fanática. Consequentemente, o seu filho mais velho foi alguém que reagia e respondia muito à mãe, mas o Philip Yancey, seu filho mais novo, atuava como um fingido e dissimulado. E durante muitas vezes ele foi a vários apelos à frente da igreja quando ouvia mensagens, mas nunca foi convertido ao Senhor. Foi um brilhante aluno de ciências no colégio. Quando ele entrou na escola, e no primeiro ano, ele, por ser muito fluente em sua leitura, adiantou 1 ano, e com 5 anos de idade ele já estava na primeira série. E quando formou-se, então, no colégio, no ensino médio, teve que ir a uma faculdade e a sua mãe o obrigou a ir a uma faculdade cristã, ainda que ele tivesse notas para ir a qualquer faculdade dos Estados Unidos. E ele foi porque a mãe era muito severa, mas o coração dele não era de Cristo. E quando ele estava, então, naquela faculdade de origem reformada, ele se revoltou contra Deus e resolveu tornar-se o liberal teologicamente dentro da faculdade. Então ele começou a questionar a veracidade dos evangelhos, começou a questionar os relatos da ressurreição, dizendo que havia contradição entre eles, começou a questionar os princípios da fé cristã e se tornou um terrível rebelde. Nenhum dos alunos se reunia com ele, e ele então era o proscrito, era o ateu, era o agnóstico da faculdade. E ele assumiu aquela postura, dizendo que de fato ele não tinha um relacionamento vivo com o Senhor, mesmo que estivesse numa faculdade cristã. Mas como aquela era uma faculdade cristã, eles eram obrigados a fazer trabalho prático. E eles tinham que evangelizar em outra universidade da Carolina do Sul. Ele ia para aquela universidade, ficava maravilhado com o ambiente de cultura e liberdade que havia ali. E os seus amigos evangelizavam e ele só ficava olhando, só para não perder a nota. Mas houve um dia em que um professor que ele respeitava muito, um homem muito culto, pediu que eles escrevessem sobre um texto da palavra de Deus que Deus tinha usado para falar profundamente ao coração deles. E ele, ainda que já tivesse pregado como um ator e um não convertido,
Não tinha texto nenhum. Mas, naquela semana, ele, com o coração angustiado, foi para o trabalho de evangelização na outra universidade. E ele sempre ia com 3 colegas. E os 3 colegas sempre oravam antes de começar a atividade. E ele nunca orava. Eles esperavam 1 minuto, 2, ele nunca orava. Mas, naquele dia, ele resolveu orar. E a oração que ele fez foi a seguinte: Deus, eu não estou nem aí se o Senhor mandar esse povo aqui tudo para o inferno. E eu não estou nem aí se o Senhor me mandar também para o inferno. Eu não quero nem saber. Eu não tenho crido no Senhor e não me preocupo em te servir. E ele disse que enquanto ele estava orando, os amigos perplexos, veio na mente dele o texto da parábola do bom samaritano. E quando ele lembrava daquele texto, então ele imaginou um homem moreno do Oriente Médio, o biotipo daqueles que eram do Oriente Médio, o samaritano ajudando um judeu caído pelo caminho. E ele, então, naquele texto, imaginou que a face daquele homem era o Senhor Jesus. E o judeu caído pelo caminho era ele. E naquele momento de imaginação, então, quando o Senhor Jesus ia socorrê-lo, fazendo um paralelo à parábola, ele cuspia na face do Senhor Jesus. Ele batia de volta no Senhor Jesus. E ele, que se considerava alguém mais sofisticado intelectualmente, foi desmascarado de sua soberba naquele momento. Ele ficou tão irado com a possibilidade de ser convertido que ele parou a oração no meio e foi embora. Mas naquela noite, Deus o converteu. E na semana seguinte, quando ele foi ler o seu resumo em sala, 2 alunos tinham que ler. Uma aluna levantou a mão, ele levantou a mão bem baixinho, e todos ficaram perplexos com aquele que era o aluno agnóstico e mais ímpio. E subitamente, pela graça de Deus, o Senhor lhe abriu os olhos e ele foi convertido. Irmãos, a conversão não é obra do homem. A conversão é obra do Espírito Santo. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E então o Senhor nos chamou. Como quando Lázaro estava na sepultura. E se eu dissesse, Lázaro, vem para fora, nada aconteceria. Se qualquer dos meus amados pastores dissesse, Lázaro, vem para fora, nada aconteceria. Mas quando o Senhor Jesus diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro ressuscita e vem para fora. A vocação do Senhor é eficaz. O chamado do Senhor é irresistível. A graça ressuscita mortos. Aquele homem foi ressuscitado pela graça de Deus. Nós todos aqui fomos chamados para essa salvação maravilhosa. E não obstante essa vocação eficaz por meio da qual Deus nos converteu, Deus ainda nos chama para que nos engajemos no seu trabalho e façamos a sua obra, pregando o seu evangelho a toda criatura, fazendo discípulos aqui, ali e além. E nesse texto que nós lemos, Deus chama os 12 discípulos que foram chamados de apóstolos, para que eles se tornassem pregadores do evangelho, discipuladores. E ao olhar para o texto do chamado dos discípulos, eu gostaria de convidar você a escancarar bem as janelas da sua mente e deixar bem abertos os portões do coração, porque Jesus tem um chamado para você nessa noite, para que você pare de viver somente para você, para que você pare de olhar somente para o seu próprio umbigo, para que você pare de viver uma vida de culto a si mesmo, para que você se levante para viver para a glória de Deus e disponha a sua vida a ouvir o chamado de Jesus e seja um instrumento para pregar o evangelho e fazer discípulos para a honra e para a glória do Senhor. O texto nos apresenta o chamado de Jesus. E a primeira verdade que o texto nos diz é o seguinte, é que o chamado de Jesus é um chamado singular. O chamado de Jesus é um chamado singular. Pastor, por que ele é um chamado singular? Porque ele é um chamado especial, irmãos. O versículo de número 13 diz, depois subiu ao monte. No texto paralelo a esse, em Lucas 6, a palavra de Deus nos diz que Jesus subiu ao monte e orou uma noite inteira. Quando Jesus vai chamar os seus discípulos, irmãos, pasmem comigo, ele é o próprio Filho de Deus. Ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus.
Mas é tão importante a responsabilidade daqueles que dedicarão a vida a pregar o seu evangelho, que o próprio Filho de Deus sobe a um monte, o que na Bíblia significa um lugar de importância, e ora uma noite inteira, clamando a Deus que lhe dê graça na escolha, na preparação, no chamado e no ministério daqueles que dedicarão a sua vida para pregar o evangelho a toda criatura. O chamado de Jesus é um chamado singular. E nós vemos que ele é singular porque ele é especial. Porque para chamar homens, para levar o seu evangelho adiante, o Senhor Jesus ora uma noite inteira. Mas esse chamado é singular também porque ele é um chamado soberano. O texto nos diz que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Ele não perguntou para mim quem ele tinha que chamar. Ele não perguntou para a mãe dele quem ele tinha que chamar, nem os seus irmãos. O chamado de Jesus é soberano, é especial, é singular, porque é soberano. Ele chama quem ele quer. Em João 15,16, o Senhor Jesus disse a esses mesmos discípulos: vocês estão achando aí que vocês me escolheram? Ele não falou essa parte, tá? Eu que estou falando. Mas ele falou assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse chamado é singular, porque Ele é soberano. Pasme, Ele é soberano na sua salvação. Você, por si mesmo, jamais escolheria Jesus. Antes de Cristo, você estava morto nos seus delitos e pecados. E você queria viver uma vida totalmente longe de Cristo. Mas Ele soberanamente te chamou, porque Ele te escolheu. E quando então você pertence a Ele, Ele também soberanamente te chama para que você deixe de viver para si mesmo e viva para a sua glória e dedique a sua vida para pregar o evangelho daquele que te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Mas o chamado de Jesus é um chamado singular, porque ele é especial, porque ele é soberano, mas porque ele é irresistível. O texto nos diz, amados irmãos e irmãs, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Quando Jesus chama, é irresistível, irmão. O pecador está morto nos seus delitos e pecados. Se Filipe estivesse morto, eu dissesse, Filipe, ressuscita, vem para Cristo. Filipe não me escutaria. Mas quando Jesus disse, Filipe, segue-me, Filipe ressuscita, deixa tudo o que tem e segue a Jesus. O chamado de Jesus é singular, porque ele é irresistível. Lembra do dia em que Jesus passou na coletoria? Lá em Cafarnaum? Lá está Levi Mateus, traidor da pátria, da sua família. Alguém que amou o Deus dinheiro, explorando com soldados romanos o seu próprio povo. Está na coletoria extorquindo, contando dinheiro, se refestelando. Jesus passa, olha nos olhos dele e diz, segue-me. Ele deixou o dinheiro, largou tudo e foi atrás de Jesus. Convertido soberano e irresistivelmente, de maneira singular e especial. Ele diz, Jesus, tu entraste em minha vida, que coisa maravilhosa, eu tenho tantos amigos perdidos, Senhor, vou fazer um banquete em minha casa, para que eles conheçam o Senhor. E Mateus então faz um banquete, e lá vão as prostitutas, os pecadores, os estelionatários, os bandidos e os salafrários, e Jesus prega para eles. Os religiosos estão do lado de fora, as portas eram abertas, dizendo, esse aí diz que é profeta, e se reúne com essa laia, com essa classe de gente pecadora. Jesus está lá de dentro e diz, os sãos não necessitam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos,
e sim pecadores, ao arrependimento. Que chamado singular é o chamado de Jesus. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem Cristo, o Senhor Jesus manda dizer a você que Ele morreu na cruz para apagar os pecados do seu povo. E que se você se arrepender de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados, e crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer nele como seu único Senhor e Salvador, e assim o receber pela fé em seu coração, como João diz no capítulo 1. A Bíblia diz que se você crer, você será salvo, você será perdoado, você será declarado justo pela fé no tribunal de Deus, você vai ser adotado como filho de Deus, você vai se tornar amigo de Deus, você vai ser adotado como filho de Deus. Vem para fora! Que o Senhor visite a sua alma com ressurreição nesta noite, em nome de Jesus. Mas se você está aqui, hoje o Senhor está chamando você também, de maneira singular, especial, soberana e irresistível, para parar de viver para você mesmo. Dr. David Martin Lloyd Jones tinha uma frase maravilhosa, na qual ele dizia o seguinte: Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Pasme, querido amigo e irmão, há muitas causas importantes neste mundo. É necessário que exista comércio para que haja riqueza e sustento para todos nós. É necessário que existam hospitais para que nós tenhamos saúde e sejamos curados. É necessário que existam escolas para que as pessoas tenham boa educação. Mas o chamado da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. E nessa noite o Senhor Jesus está dizendo a você que você tem que parar de olhar para o seu próprio umbigo, parar de pensar somente em si mesmo, parar de se preocupar somente com o seu sucesso, com a sua glória e com as conquistas deste mundo. E que você entenda que o eterno Filho de Deus deu sua vida na cruz para salvar o seu povo eleito. E Ele está conclamando você a consagrar a sua vida para pregar o Evangelho a toda criatura. Que você seja impactado com este chamado singular nesta noite. E que você, então, se submeta a este chamado soberano e, de maneira irresistível, consagre a sua vida para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. O Senhor está chamando. Qual vai ser a sua resposta? O texto da palavra ainda nos diz nesta noite que o chamado de Jesus, além de ser um chamado singular, um chamado de Jesus é um chamado à missão. O chamado de Jesus é um chamado à missão. Versículo de número 14 e 15. Eu vou ler o 14 e a igreja o 15. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. Jesus designou. Jesus mostrou, Jesus separou, o texto nos diz aqui, 12 deles. E deixou clara para eles qual é a missão. Primeiro aspecto da missão que Jesus nos revela é o seguinte: Ele nos chamou para ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Diz o texto aqui: então designou 12 para estarem com Ele. Querido amigo e irmão, muitas vezes nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus. E olhamos para os dons e capacidades que Deus nos deu. E olhamos para as habilidades que Ele nos entrega. E de repente então nos atiramos nas nossas capacidades, frutos de nosso estudo e da habilidade que Ele nos deu. E de repente vemos a bênção de Deus sendo manifesta em tudo aquilo que realizamos em sua obra. E sem perceber, muitas vezes, nós corremos o risco de nos envolvermos na obra de Deus, esquecendo do Deus da obra. E o que Jesus está mostrando aqui, Ele vai designar os discípulos para fazer. Mas antes de fazer, querido amigo e irmão, é importante ser. E para ser com Jesus, você precisa ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Ele designou os seus discípulos para estarem com Ele.
Em João 15,5 ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos chamados à missão, amados irmãos. Mas o primeiro aspecto da missão começa com uma relação. Começa, amado irmão, com a vida de oração. Começa com a comunhão. Começa, querido amigo e irmão, com uma vida de intimidade com o nosso Senhor, que é Rei sobre toda a criação. Como está a sua vida de oração, meu querido amigo e irmão? Alguns anos atrás, eu li um livro de John Piper, que narrava uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e esse livro dizia que a maioria dos cristãos americanos, das pessoas que se dizem cristãs, são considerados deístas práticos. Pastor, o que é isso? A filosofia deísta, querido amigo e irmão, esboçada pelo seu principal expoente, David Hume, é aquela filosofia que dizia que Deus criou o mundo como um relógio, e ele deu corda nele. E depois Deus soltou a corda. Tic-tac, 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 tic-tac. E agora Deus desapareceu. E ele não encosta mais no relógio. Deus existe, mas ele não intervém. E aí o autor dizia o seguinte: quando você se diz cristão, mas você não ora, você não lê a Bíblia, e você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor, você é um deísta prático. Você crê que Deus existe, você crê que Deus criou a sua vida, mas você não acredita que buscá-lo faz diferença nenhuma para você. E aí, Deus tem que visitar você com a aflição. Deus tem que visitar você com a dificuldade, para que você entenda o quanto você precisa de Deus. Irmãos, alguns anos atrás, eu fiquei impactado quando ouvi o Dr. Stuart Oelich pregando aqui no Brasil, na Conferência Fiel, e depois li no livro dele o que ele pregou na conferência, a exposição sobre Jonas, quando ele contava que em sua igreja, um casal se afastou de Deus. O marido arrumou um bom emprego, eles começaram a viajar uma vez, 2 vezes, no mês, 4 vezes, 6 meses eles pararam de ir para a igreja. E quando um crente falta da igreja, ele fica naquele domingo assim: meu Deus, será que um raio vai cair na minha cabeça? Será que eu vou ser destruído agora? E eles faltaram um dia e o raio não caiu. Aí eles, então era a história da carochinha, era ameaça de pastor. E eles começaram a faltar, e ele prosperou. Viajaram pelo mundo inteiro e saíram da igreja. E ela ficou grávida. E ao observar o milagre da vida, eles deveriam ter se voltado para o Senhor, mas não se voltaram. Até que, quando vai se aproximando o final da gravidez, aquela mulher descobre que seu filho tem um tipo de hidrocefalia. E quando o menino nasce, é necessário fincar uma torneira na cabeça dele. E sabe o que aconteceu? Eles voltaram para a igreja. Eles voltaram a orar. Será que Deus tem que enfiar uma torneira na sua cabeça para você voltar a orar? Para você voltar a ter comunhão com Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós entendamos que é impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Há uma frase de Hudson Taylor que me encanta muito. Ele diz assim, que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Quando a obra de Deus é feita na dependência do poder de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Por que você parou de orar? Talvez você fez um pedido a Deus. Você orou por causas nobres. Você orou por coisas que eram certas.
Você orou para que a iniquidade não prevalecesse. E para pessoas que odeiam a Deus, sua palavra e o evangelho de Jesus não dominasse. E Deus não respondeu sua oração. Eu vi muita gente esfriar na fé por causa disso. Você precisa entender que Deus não perdeu o controle. Que Ele é soberano. Ele sabe o que faz. E Ele deu Jesus na cruz por você. Ele está atesourando para o inferno todos aqueles que se rebelam contra Ele, independentemente da posição que ocupem. E você tem que entender que ainda que Deus não tenha respondido às suas orações, Ele te ama muito. Há 2 domingos atrás eu citei aqui uma frase do doutor Timothy Keller que você não pode se esquecer. Tim Keller dizia na sua mensagem: Deus diz ao ansioso, eu rasguei meu filho na cruz por você. Eu o dilacerei por você. Eu o cortei inteiro por você. Você acha que eu vou deixar de cuidar de você? Volte a orar, irmão. Deus te ama. Ele deu Jesus na cruz por você. Ele nunca vai te deixar. Jamais vai te abandonar. Mas esse chamado à missão não é somente precedido pela comunhão, mas ele se processa também por meio da nossa ação. E o texto nos diz aqui, amados irmãos, que de todo o coração devemos nos entregar à missão, porque a palavra nos diz que o Senhor nos designou e aqueles apóstolos para estarem com Ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. O Senhor deu a eles a autoridade para pregar o Evangelho. Em uma ocasião, o Senhor os envia de 2 em 2 e eles expulsam demônios. O texto diz que o Senhor deu sobre eles autoridade espiritual. E eles são usados para expelir demônios. E Lucas 10 nos contam que eles voltam dizendo para Jesus: o Senhor nos deu autoridade para expelir demônios. E o Senhor Jesus disse: eis que eu via Satanás caindo do céu. E lhes foi dado poder para pisar sobre escorpiões e serpentes e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas, sobretudo, não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Deus, queridos irmãos, além de nos salvar, nos deu o privilégio de dedicar a nossa vida à missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E é Ele quem dá autoridade espiritual à igreja, de maneira que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. O Senhor te chama, amado irmão, à missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem que pregar para todos. Você não escolhe para quem prega. Você prega para todos que passam na sua frente. Deus converte os eleitos. E nós não precisamos de ter medo de homem pecador, de diabo e de inferno, porque o nosso Senhor venceu a morte e triunfou dos principados e potestades na cruz do Calvário. Não há quem possa resisti-lo. Então nós podemos nos entregar à missão e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gosto muito, irmãos, da vida do Dr. David Martin Lloyd Jones, talvez o maior pregador da segunda metade do século XX. E Martin Lloyd Jones era um grande médico. Com 28 anos, ele é cirurgião dos melhores de Londres, no Hospital de São Bartolomeu, onde foi descoberta a penicilina. Ele é auxiliar do Dr. Lord. O doutor é um Lord, Lord Horder, o médico do rei da Inglaterra. Lloyd Jones, com 28 anos, é considerado um dos médicos mais bem-sucedidos de Londres. E ele larga tudo para ser pregador e pastor no sul do país de Gales. Os tabloides de Londres, os jornais, dizem o seguinte: que absurdo, fanatismo, cirurgião próspero, larga tudo para ser pastor e missionário. Mas quando Lloyd Jones foi perguntado por que fez isso, ele disse o seguinte, ele diz: olha, como médico eu era usado para curar as pessoas, e elas se levantavam do hospital e saíam e continuavam pecando. E eu senti necessidade de ser instrumento para entregar para essas pessoas algo que ia mudar a vida deles de dentro para fora. Então eu ficava perplexo. Deus me usava para curar, elas saíam e continuavam rebeldes e pecando. Então o Senhor me deu a bênção de dedicar a minha vida àquilo que podia curar a alma delas.
Ser médico é uma grande bênção, viu, Lucas? Continua firme. Mas é o seguinte, mesmo como médico, Lucas tem que pregar o evangelho. Porque Deus deu a ele talento para curar fisicamente, mas só o evangelho pode transformar o coração do pecador. Querido amigo e irmão, há amigos seus hoje que estão caminhando a passos largos para o inferno. Você já parou para pensar que há colegas seus de faculdade, de universidade, de trabalho, pessoas com quem você gosta de conviver, que se elas não ouvirem o evangelho e não forem convertidas soberanamente pela graça de Deus, elas vão passar a eternidade no inferno. Mas talvez você me diga, pastor, mas se ele não for eleito, isso não é problema seu. Como dizia o reverendo Canelhas, você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. A sua missão é pregar o evangelho a toda criatura. Deus sabe quem é ele. E ele converte quem ele quer. Então, querido amigo e irmão, pregue o evangelho. Você tem o privilégio, querido amigo e irmão, de pregar o evangelho a toda criatura. Que privilégio imenso, irmãos, é quando nós vemos Deus nos usar para pregarmos o evangelho para alguém. Nessa viagem nossa à Europa, no mês passado, um dos meus momentos de maior alegria foi quando nós passamos por Leiria, em Portugal. Quando eu estava em Barcelona, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma querida irmã que foi minha ovelha lá em Brasília. E Deus me deu a bênção de ganhá-la para Cristo no gabinete pastoral. Eu a vi sendo convertida no gabinete pastoral diante dos meus olhos. Eu vi o Espírito Santo convertê-la. Algo preciosíssimo. Eu estava em Barcelona, tive a honra de batizá-la e também os filhos dela. E o marido dela voltou para a igreja no nosso pastorado. E aí então ela me manda o WhatsApp, pastor, o senhor está em Barcelona, pastor, eu sei que é caro, eu sei que vocês são 5, mas pastor, dá um jeito de passar aqui em Portugal para dar um abraço da gente, é? Eu não falei nada, fiquei caladinho. Ela, minha sogra está aqui, a sogra dela era tesoureira da nossa igreja lá em Brasília. E aí no outro dia eu respondi para ela, semana que vem nós estamos aí. Qual não foi a minha alegria, irmãos, entrar num posto, uma daquelas rodovias na A2, que vinha lá do norte, descendo para Lisboa, e nós conversamos uma tarde inteira, e qual não foi o meu privilégio de ver que Deus está usando aquela irmã em Portugal, e ela tem pregado o evangelho para portugueses que muitas vezes são endurecidos, que têm uma visão errada de brasileiros, e tem dito que ela é diferente, e ela diz, é porque Jesus me salvou, Ele entrou em minha vida, transformou meu coração. Eu saí jubiloso. Ainda virei para o marido dela, está orando como nunca, né? Ser estrangeiro não é brincadeira, não. Pastor, estou orando como nunca. Eu falei, a gente sofre. Querido amigo e irmão, que privilégio, qual não foi a minha alegria em ver aquela jovem mulher que Deus usou minha pequenina vida para ganhá-la para Cristo, pregando o evangelho. Compraram uma casa em Portugal, lá estão morando, participando na plantação de uma igreja presbiteriana, com um missionário aqui da APMT em Leiria. Que bênção maravilhosa. Querido amigo e irmão, quando você prega o evangelho, Deus te dá a bênção de ganhar pessoas para Cristo Jesus que você nem imaginava. Você, querido amigo e irmão, é um instrumento para lançar a semente e você não sabe o que Deus vai fazer. Há uma cena, queridos irmãos e irmãs, que eu li há muitos anos atrás, na época que eu estava no seminário, sobre algo que aconteceu com o grande pregador Charles Spurgeon. Ele foi testar um auditório, um sistema de som, quando ia pregar, e o versículo correto que ele disse foi esse aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele dia, havia ali um dos funcionários da construção, que não tinha saído para almoçar com seus colegas, disse, eu sou pecador. Eu preciso de alguém que tire o meu pecado. Eu preciso de Jesus. Ele creu e foi convertido. E alguns anos depois ele disse ao pastor, que quando o pastor citou aquele versículo, ele foi convertido por Cristo Jesus.
Deus pode usar a sua vida. Apesar de você ser miserável e limitado como eu. Então busque a comunhão com o Senhor. Dedique sua vida à missão. Alguns anos atrás, esse príncipe aqui, meu amigo, reverendo Alexandre Antunes, me convidou para ser preletor no Sino do Araguaia, Tocantins. Ele era o presidente, num evento belíssimo na cidade de Uruaçu, 1000 pessoas. E Deus me deu a bênção de pregar ali Ezequiel, capítulo 37. Havia ali um presbítero dedicadíssimo, cujo pastor e outros pastores já haviam dizendo a ele que ele tinha que dedicar seu chamado, e ele não entendia. Mas naquele dia em que nós abrimos a palavra e pregamos a palavra, quem falou com ele não fui eu, foi o Espírito Santo. E Deus chamou aquele irmão para o ministério. Que privilégio meu, né? E ele foi para o seminário. E há 1 ano e meio atrás, quando ele estava para se formar, o pastor Alexandre estava lá no Goiás, gravou um vídeo para mim com os pastores da região. Esse irmão é um pastor, na cidade de Goiânia. Que privilégio abrir a palavra e ver Deus fazendo algo assim. Você acha que esse privilégio é só para mim? Deus está te chamando a se dedicar à obra dele. O que você vai fazer, meu querido amigo e irmão? Você vai perder essa bênção maravilhosa. Que você, hoje, em nome de Jesus, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me em nome de Jesus. Amém. Você está disposto a ouvir o chamado de Jesus? O texto nos diz, amados irmãos, que o chamado de Jesus é um chamado singular. O chamado de Jesus é um chamado à missão. Mas, pastor, o que mais caracteriza o chamado de Jesus? Em último lugar, o texto nos diz nesta noite que o chamado de Jesus é um chamado pessoal. O chamado de Jesus é um chamado pessoal. Versículo de número 17 diz o seguinte, 16 a 19. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Cada um desses aqui, irmão, dá um sermão. Um sermão grande. Mas a ênfase do texto, amados irmãos, é que ele os chamou pelo nome. O chamado dele é pessoal. É um chamado intransferível. É um chamado inexpugnável. É um chamado inalienável. É um chamado único. Diz o texto que ele chamou Simão, começou com Simão porque foi o líder deles, e colocou o nome dele de Pedro, de pedra, porque ele seria a liderança dos apóstolos, um pregador precioso. Chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram amigos de Simão e que junto com André eram sócios de Simão numa empresa de pesca, pescadores, homens que eram rejeitados, homens que eram iletrados, homens que eram desconsiderados, párias da sociedade. Esses homens que não tinham dignidade diante dos olhos dos outros foram chamados para ser os apóstolos de Jesus, pregadores do Evangelho. Mas diz o texto, queridos irmãos, que além desses ele chamou Filipe. Lembra de Filipe, que ganhou Natanael, que aqui é chamado de Bartolomeu, logo em seguida. Depois ele também chamou Mateus, que era Levi, um estelionatário, meus queridos amigos e irmãos, alguém vendido para o Império Romano. Mas, querido amigo e irmão, ele chama também Tomé, aquele da dúvida, aquele que não creu na ressurreição, mas teve os olhos abertos pelo Senhor. Diz o texto que ele chamou Tiago, filho de Alfeu, também chamou Tadeu, chamou Simão, o Zelote. Levi trabalhava para os romanos. Simão Zelote queria matar os romanos. Extrema direita e extrema esquerda. O Senhor Jesus chamou os dois, para fazer parte, do trabalho dele, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E para cumprir a Escritura, como ele disse no Evangelho de João,
para que houvesse um filho da perdição no qual Satanás devia entrar, também Judas Iscariotes lá estava, e foi quem o traiu. Mas pasme comigo, Deus tem um chamado único, pessoal, intransferível para você. Deus não te chamou para ser o reverendo Silas Palermo. Quando eu ouço Silas tocar, irmão, sentar no piano, eu falo, meu Deus, né? Eu nunca conseguiria fazer o que ele faz. Tem muito esforço, anos, acaba doutor, tal. Mas Deus deu para ele o talento e a inclinação. Ele entendeu o talento e já tirou-se no talento. Deus não chamou você para ser o reverendo Silas Palermo. Deus te chamou para ser você. Quando eu era um jovem seminarista, há muito tempo, na década de 90, os grandes pregadores da IPB eram Caio Fábio, Josafá Vasconcelos, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes vinha surgindo. Ronaldo Lidório surgiu depois. E nós olhávamos para aqueles homens e falávamos assim, meu Deus, né? Que Deus me dê a bênção de pregar como eles. E eu via irmãos, muitas vezes, seminaristas, abrindo e querendo pregar igualzinho o reverendo Augusto. É bom ter modelo. Mas eles não conseguiam. Porque não tinham a habilidade exegética, a profundidade e a capacidade de simplicidade conjugada com profundidade que ele tem. Eu via muitos tentando imitar Caio, fechavam os olhos assim, levantavam as mãos, falavam igual ele falava, mas não saía do mesmo jeito. Eu via muitos tentando, e até hoje vejo, imitar o reverendo Hernandes, né? E aí os camaradas fazem um contexto de 20 minutos do sermão e já está todo mundo dormindo. E Hernandes faz um contexto de 20 minutos, você está assim, de boca aberta. Eles não entenderam que Deus não os chamou para ser Hernandes. E muitos queriam ser como o reverendo Jeremias, com seu jeitão eloquente, engraçado, contavam uma piada e de repente descia um cacete, pá! Parecia que você ia... Mas não tinha jeito. Deus, querido amigo e irmão, chamou você para ser você. Deus não te chamou para ser pastor Alexandre, pastor Camargo, pastor João. Nós podemos aprender com outros, mas nós temos que entender o chamado único de Deus para a nossa vida. Pasme, só entre esses homens aqui, nós temos um homem que foi chamado para ser um pregador das multidões. Pecador miserável, negou seu Senhor, envergonhou os crentes da Galácia quando os judeus chegaram, vendeu os crentes gentios. Mas grande pregador, usado por Deus. Num sermão ganhou 3.000, no outro 2.000, Pedro. Na casa dele tem um irmão. O irmão dele não é um grande pregador. Mas o irmão dele achou Jesus primeiro. Chegou para ele e falou assim, achamos o Messias. Vamos lá ver. Levou Pedro. E Pedro foi convertido por André. Pedro foi chamado para ser aquele pregador das multidões. André era um tremendo evangelista pessoal. E nenhum é mais importante do que o outro. Então você precisa entender qual é o seu chamado único, pessoal e intransferível. E você tem que parar de ficar com dor de cotovelo. Eu queria cantar como a Nathalie, como um farol que brilha à noite. Você não consegue, é desafio, né? É terrível, dói o ouvido, não se preocupe. Descubra qual é seu dom, o seu talento. E sirva ao Senhor com alegria, com o dom que Ele te deu. Cada um de nós é único, irmão. E Deus tem um chamado pessoal. Ninguém vai conseguir fazer o que eu faço. Eu sou marido da dona Cleusa, só eu sou o pai de Davi, Isabel e Daniele. Só eu ocupo os lugares nos quais Deus me colocou. E eu sei qual é o chamado dele para a minha vida. E eu tenho que viver para a glória dele e não para agradar a homens. Porque, como disse Paulo, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Qual é o chamado de Deus para você? Entenda o seu chamado, submeta-se e diga ao Senhor, Senhor,
realiza na minha vida a tua vontade. Ao final dessa mensagem, empolguei com Donizete de manhã, preguei bastante, hein? Bom que vocês nem viram que foi tanto assim. O texto nos desafia a relembrarmos aquele que ouviu o chamado de seu pai e desceu da glória e se fez homem. E deu sua vida na cruz por amor de nós e ressuscitou e nos dá a vida eterna. E todo aquele que nele crê recebe de graça a salvação. Irmão, preste atenção aqui. A Bíblia diz que os anjos anelavam perscrutar o que é a pregação do Evangelho. E Deus não lhes permitiu pregar o Evangelho. Mas Deus está dando a você o privilégio de dizer ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você fará diante do chamado do Senhor? Que você não o rejeite, que você se arrependa, que você se entregue, que você diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.